Espero que vocês tenham corrigido os exercícios e lido o capítulo 1. Agora iremos ver o capítulo 2, a industrialização e urbanização na Primeira República. A Primeira República vai de 1889 a 1930 e aquele assunto que nós estávamos vendo na aula anterior. Destarte, o que acontece? Durante o final do Império e durante a República Velha, o Brasil vai passar por um processo de industrialização, principalmente indústrias de pequeno porte. Em 1920, nós tínhamos uma população de mais de 200 mil operários, principalmente na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ocorreu também um grande afluxo de imigrantes estrangeiros, italianos, alemães, suíços, que vieram para o Brasil trabalhar nas fazendas de café, principalmente no Oeste Paulista, e se estabeleceram. Com eles, não trouxeram apenas a presença deles, mas também ideias anarquistas e socialistas de expropriação dos meios de produção, trazendo alguns problemas e manifestações durante a República Velha. O Brasil também, durante esse período, vai passar pela crise do preço do café. No início da década de 20, o café, que é o principal produto de exportação do Brasil desde o Segundo Reinado, ele começa a sofrer um processo de queda do preço, em virtude da superprodução. O Brasil, como era o maior exportador de café do mundo, ele sofreu muito com isso. Então o governo vai começar a comprar café para segurar o preço do café. Temos também muitas crises políticas do café com leite. Que crise política é essa? Era o revezamento do estado de São Paulo e de Minas Gerais no poder da República, na presidência. Eles iam revezando. Numa época era um, outro, os outros estados não gostavam e tentavam furar esse bloqueio. Temos também o surgimento do banditismo social, que são criminosos que surgem principalmente na região Nordeste e em outros lugares, por questão de injustiça e desigualdade, que vão buscar os seus direitos na base da força. E a República Velha, no final, vai ser marcada pela crise de 1929, que é uma grande crise que vai acometer o capitalismo global, iniciado com a queda da Bolsa de Nova York, dos preços das ações da Bolsa de Nova York, e que vai se espalhar para o mundo todo, trazendo graves consequências, não só para o mundo, mas também para o Brasil. Nessa perspectiva, a gente vai continuar com o governo de Delfim Moreira. Delfim Moreira era vice-presidente de Rodrigo Alves. Rodrigo Alves vai falecer por conta da gripe espanhola. Destarte, ele vai assumir interinamente até novas eleições. Porém, Delfim Moreira sofria por um grave problema, que é uma doença que deixava ele completamente desconcentrado e desligado de suas tarefas. Quem governava no fundo era um ministro dele, o Afrânio de Melo Franco. Logo, ele vai reformar a administração no Acre, que era um território federal, republicou o Código Civil, com várias correções do texto original de 1916, decretou a intervenção no estado de Goiás, que é no estado da federação, e vai enfrentar algumas greves e revoltas operárias, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois dele, quem vai suceder vai ser o Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa vai governar de 1919 a 22, vai implantar a Lei de Repressão ao Anarquismo, que é a Lei Adolfo Gordo, a Semana de Arte de 1922, em comemoração do centenário da independência do Brasil, vai eletrificar a Estrada de Ferro Central do Brasil, que é uma das mais famosas, construiu obras contra a seca no Nordeste, 205 açudes e 220 poços para conter, e por questões políticas vai fechar o clube militar e prender Hermes da Fonseca, que era um importante militar da época. Também vai passar pela revolta dos 18 do Forte, sob o comando do capitão Euclides da Fonseca, que vai se revoltar contra o governo. Epitácio Pessoa vai tentar implantar uma política de austeridade fiscal, onde o governo vai tentar gastar menos que arrecada, vai abolir a lei de banimento da família real, inclusive nesse momento que o Conde Eu, esposo da princesa Isabel, vai vir para o Brasil comemorar o centenário e vai morrer, vai comemorar o centenário e vai vetar a participação de futebolistas negros na seleção brasileira que iria disputar o Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1921. Vai ser marcado também para a inauguração da primeira estação de rádio do Brasil e a criação da Universidade do Rio de Janeiro. Aqui é uma foto da revolta dos 18 do Forte, que era um forte que tinha em Copacabana, e os militares se revoltaram. Saiu na rua 17 militares, mais um civil. Da esquerda para a direita, Eduardo Gomes Siqueira, Nico Prado e o civil Otávio Correia. A Semana de Arte de 22, que é conhecida pela tentativa de construir uma arte genuinamente brasileira e nacional,
com grandes intelectuais da época. Mário de Andrade, Rubem de Borba, Tácito, Baby, Mário de Almeida, Guilherme de Almeida e Ian de Almeida Prado. Um dos últimos participantes que tiveram aí foi o Oscar Niemeyer, que participou da Semana de Arte. E também vai começar a surgir dentro do próprio Exército a necessidade de reformá-lo, principalmente os mais jovens, os tenentes, que eram jovens oficiais, e os capitães, que queriam reformar a sociedade brasileira e construir um país forte, uma vertente nacionalista. Eles tinham como principais pontos o ideal de salvação nacional, onde os tenentes consideravam-se responsáveis pela salvação do país e defensores dos interesses nacionais, do nacionalismo na luta contra grupos dominantes e o repúdio aos estrangeiros, da centralização do Estado, um governo federal forte, e reformas no ensino, na educação, voto secreto e tributário. Era uma forma de mudar o Brasil da República Velha que eles não queriam mais ver. A Semana de Arte de 22, como eu falei para vocês, era que era uma identidade nacional própria, a criação de uma cultura nacional própria. A partir de elementos da nossa cultura, fugir da importação de modelos europeus adaptados para o contexto nacional e buscar uma originalidade e autenticidade. Essa semana vai ocorrer em São Paulo, dos dias 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. Mário de Andrade, Vazal de Cavalcante, Anita Malfatti, Pagu, Tarsila de Amoral, Anita Malfatti e Eugênia Álvaro Moreira. Eu vou mostrar para vocês a foto aqui, eu já mostrei para vocês. E vou falar um pouco de cada um participante. Mário de Andrade é muito importante, porque ele vai ser um poeta, um escritor, crítico literário, museólogo, folclorista e ensaísta, um dos pais do SIFAM, o Serviço de Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um dos pais do IFAM. Aqui ele, mineiro, não paulista. Lazar Segal, ele é estrangeiro, europeu, foi um pintor, escultor, graverista judeu brasileiro, nascido no território da atual Lituânia, que na época era na Europa. O trabalho de Segal teve influência do impressionismo e modernismo. Seus temas mais significativos foram representações pictográficas do sofrimento, a guerra e a perseguição. As obras de Lazar Segal, Retrato de Esther Bessal e Cavalos, que dá impressionismo. Cavalo, muito famoso, carioca, vai viver de 6 de dezembro de 87 a 26 de outubro de 1976. Foi um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e cartunista. A foto dele bem à direita, pessoal, dá uma olhadinha. E alguns quadros dele. Natureza Morta, observem, é uma obra de Cavalcante. Malfatti foi uma pintora, desenhista, gravadora e professora muito famosa. Viveu de 89 a 64. Uma das suas obras mais famosas é A Estudante e principalmente O Homem de Amarelo, que representa o ideário nacional. Olha, repare, o Homem de Amarelo, muito famoso, vestido de terno. E A Estudante, conhecida como Patrícia Redes Galvão, nasceu de 9 de junho de 1910 a 12 de dezembro de 62. Ela era uma escritora, poeta, diretora, tradutora, desenhista, jornalista e militante do Partido Comunista Brasileiro. Muito bonito os olhos dela. Se ela essa também foi uma que viveu mais. Paulista, uma jornalista e cronista, escrevia muito no Globo. Viveu 86 anos. Tarsila de Amaral, também muito famosa, viveu de 86 a 73. Foi pintora, desenhista, tradutora e uma das figuras centrais do movimento modernista do Brasil, ao lado de Anita Malfatti. Olha a foto dela, bem na sua direita, uma das fotos dela, e aqui algumas obras. O Arpoadouro, uma das suas obras mais famosas e ícone do modernismo brasileiro. Manacá, de 1927. Álvaro Moreira, que foi uma jornalista, atriz e diretora de teatro, de personalidade anticonvencional e transgressora, foi uma das pioneiras do feminismo, uma das líderes da campanha sufranista no Brasil, porque a mulher só vai poder votar a partir da década de 30. Antes, só quem votava eram os homens. Getúlio que vai dar o poder da mulher. E aqui a gravação dos primeiros sambas, pessoal. O primeiro samba é Pelo Telefone, de Ernesto de Samba. Eu consegui baixar ele sendo interpretado. Eu queria passar para vocês. Dá uma escutada. Escutem, por favor. Eu estou escutando aqui junto com vocês. Ó, quem vai cantar é Bete Carvalho, mas não é sambista. Venha, minha querida. O palco é todo seu.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz e verás. Tomara que você apanhe pra nunca mais fazer isso. Tomara a mulher dos outros e depois fazer beicinho. Olha a bolinha se embaraçou, caiu no laço do nosso amor. Porque esse samba é de arrepiar, não tem nas palmas, mas pra gozar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tinha uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de liberar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de liberar. Bom, pessoal, gostaram? Esse foi o primeiro samba gravado em 1917. Aqui é Bete Carvalho e uma outra cantora. Também no Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, vai ter o surgimento das marchinhas de carnaval, blocos de carnaval, e uma das grandes escritoras vai ser Francisca de Virginés Gonzaga, ou conhecida como Chiquinha Gonzaga. Foi uma compositora, instrumentalista e maestrista brasileira. Ela é muito conhecida por aquela marchinha, Abre alas que eu quero passar. Essa energia geralmente ela fazia da cultura europeia, africana e indígena. Chiquinha, grande pianista. No Brasil, inicialmente, no início do século XX, só quem usava eram os militares. A primeira transmissão civil vai ser realizada em 6 de abril de 1919, a partir de um estúdio improvisado em Pontins de Show, no Recife, pela PRA, Rádio Clube Pernambucano, tendo à frente o radiotelegrafista Antônio Joaquim Pereira. No Brasil, em 7 de setembro de 1922, no contexto da independência, o presidente Epitácio Pessoa também vai fazer a abertura da exposição centenária da independência do Brasil, onde os restos da família real vão ser repatriados para o Brasil e vai ter a presença dos reis da Inglaterra, Alberto I e Isabel. Vamos observar. A posteriori, teremos o governo de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes foi muito problemático, porque houve estado de sítio constante, permanente, várias revoltas. O presidente tinha que intervir. Vai ter a revolta ou Revolução Gaúcha de 1923, a Revolução Paulista de 1924, a formação da Coluna Prestes, e também nós vamos observar o fenômeno do cangaço. O que é o cangaço? É o banditismo social que eu expliquei para vocês. Lampião e Corisco vão tocar o terror de 1920 a 1938 aqui no Nordeste. A gente vai começar a ver a Revolução ou Revolta Gaúcha de 23. Qual era o contexto? Conflito entre dois grupos políticos no estado do Rio Grande do Sul. Quase uma guerra civil. De um lado, vocês tinham os Margaratos, liderados pelo político Assis Brasil, fundador do Partido Libertador, que queriam barrar a 5ª reeleição do Borges Medeiros. O grupo político do Borges Medeiros, que pertencia ao Partido Republicano Gaúcho, estava no poder desde a Revolução Federalista de 1893. Resultado, o governo federal, com medo de estourar uma guerra civil, enviou o general Centendrino de Carvalho, ministro da guerra, e depois de meses de luta foi feito um acordo, chamado Pacto das Pedras Altas, em 1923. A Constituição Gaúcha foi reformada e proibindo a reeleição, e sendo o último mandato de Borges Medeiros. Aqui é a foto de Borges Medeiros, foi um político do Império e da República Velha,
e a assinatura desse pacto de Pedras Altas. Assis Brasil é o primeiro à direita, que era o principal líder contra ele, e ele estava lá no fundo à esquerda, o Borges de Medeiros. Revolução Paulista, uns chamam de Revolução Paulista, Revolução Esquecida, Revolução do Isidoro, Revolução de 24, segundo que em 5 de julho de 1924, vai durar de julho até julho de 1900. Também em 28 vai ter. Vai ser uma segunda revolta tenentista e o maior conflito bélico da cidade de São Paulo. O que vai acontecer? A revolta vai ser motivada pelo descontentamento dos militares com a crise econômica e a concentração de poder na mão dos políticos de São Paulo e Minas Gerais. Logo, o principal objetivo deles era a renúncia de Arthur Bernardes, a formação de um governo provisório, eleição de uma Assembleia Constituinte para se fazer uma nova Constituição e a adoção do voto secreto. Quer dizer, as pessoas iam votar e não iam dizer para quem iam votar. Logo, eles vão ser derrotados e se retiram para o sul, formando a Coluna Prestes, que vai percorrer o Brasil de 1925 a 27, sob o comando de Luiz Carlos Prestes. Aqui é a Revolução Paulista de 24, reparem, eles no quartel. E aqui é a Coluna Prestes. Ela é muito interessante, ela surge desse movimento. Você repare, ela praticamente percorreu o centro-oeste e o nordeste do Brasil, e o sudeste, algumas partes do sudeste e o sul. Eles vão terminar se dividindo, parte vai para a Bolívia e parte vai para o Paraguai. Luiz Carlos Prestes é um importante personagem. Aqui está a foto do grupo, eles estiveram até em Teresina, dá uma olhada. E depois observem, vou passar. E o banditismo social na figura do cangaço, que vai pendurar de 1890 a 1940. Que o cangaço ele só acaba quando ele deixa de entrar, começa a entrar nas páginas policiais. O que era um cangaço? Lampião, Corisco, entre outros. Eram bandos armados que percorriam o interior nordestino sobrevivendo de delitos. Principais bandidos eram Lampião e Corisco. A causa dele era a miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de renda, descaso do Estado e coronéis para com os mais pobres. E violência. Muitos deles não entravam no crime porque eles queriam. O que acontecia? Eles sofriam uma grande injustiça, como foi o caso de Lampião, e eles resolviam se vingar. Como naquela época a justiça não era muito eficiente, eles resolviam na bala mesmo. Logo, eles vão ser perseguidos pela polícia, pelo exército. Então, eles são muito conhecidos como Robin Hood, porque eles tiram dos ricos para dar para justamente, os pobres. E os cangaceiros vão ser perseguidos pela polícia volante e exterminados, um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição, portanto, não precisavam temer o desrespeito das leis vigentes. Então, eles invadiam as fazendas, roubavam, matavam. Quer ver um filme bacana que fala sobre isso? Um livro um filme chamado Alto da Compadecida, que é um livro do Ariano Suassuna, que fala desse fenômeno do cangaço, mas de uma maneira bem literal. É muito interessante. Quem quiser ler, é uma aventura. E aqui quando o Lampião foi pego. O Lampião foi pego lá em Angicos, em Sergipe, em 1938. O que eles fizeram? Eles decapitaram a cabeça dos membros de Lampião e fizeram um altar de Lampião, com as várias coisas de Lampião, as fotos e as cabeças de todo mundo, inclusive ali Maria Bonita, que eu acho que não era bem ali em cima. E Lampião, os colegas dele, tudo. Washington Luiz. O Washington Luiz marca o último governo da República Velha. Ele vai suspender o estado de sítio, vai tentar equilibrar as finanças, vai combater a inflação, que é o aumento generalizado do preço, vai criar algo chamado Caixa de Estabilização, com a missão de emitir papel moeda lastreada a ouro que o país possuísse, vai fazer a lei acelerada em 1929 para controlar a imprensa, constrói muitas estradas, mas porém ele vai passar pela crise de 29. Vai ter uma queda do preço do café e uma super safra generalizada de 26 milhões de sacas de café. Então o preço do café vai despencar, nem o governo comprando ele vai conseguir manter esse preço. Logo você vai ter uma insatisfação das elites frente ao poder econômico e a insatisfação dos militares e profissionais liberais. Isso vai conduzir num grande sentimento de revolta. Mesmo Washington Luiz tendo as eleições, ele vai conseguir eleger o sucessor dele, que era Júlio Prestes, um paulista, quanto o gaúcho Getúlio Vargas, que inclusive foi ministro das Finanças de Washington Luiz. O que vai acontecer?
o vice de Getúlio Vargas vai se envolver numa polêmica com um advogado lá no Nordeste. E aí esse cara vai assassinar o vice de Getúlio Vargas, que era João Pessoa. A partir disso, o deputado mineiro Antônio Carlos vai se acender um fogo, uma revolta no Brasil. E ele vai soltar a famosa frase: façamos uma revolução antes que o povo a faça. Ou seja, isso vai gerar uma revolta tão grande e Getúlio Vargas vai saber capitanear isso, que vai destronar, tirar do poder o Washington Luiz e instaurar um governo provisório. Aqui é quando o Washington Luiz é cercado, ele sai do Palácio da Guanabara, que a capital do Brasil não era em Brasília, era lá no estado da Guanabara, que hoje faz parte do Rio de Janeiro, e ele é preso pelas tropas. Aqui o vice de Getúlio Vargas, que era o João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que era um advogado e político. Foi o adjutor-geral da Marinha, ministro da Junta Militar, ministro do Superior Tribunal e presidente. Foi candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, perdendo para a chapa governista cabeçada por Júlio Prestes. Aqui está uma foto dele, observem. E aí o que aconteceu? Por que João Pessoa foi assassinado? Ele, na época, João Pessoa, como chefe da polícia, ordenou a invasão do escritório de João Dantas, que era um advogado da época. João Dantas, eles trocava cartas com a professora, que era Anaíde Beris. E o João Pessoa, para prejudicar o João Dantas, ele começa a publicar essas cartas íntimas dele em julho de 1930, nos jornais. João Dantas, não satisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai lavar a honra. Ele vai lá, assassina o João Pessoa com tiros e, a posteriori, eles vão assassinar ele na cadeia. E não satisfeito, Anaís vai ficar tão triste e depressiva com o que vai acontecer com a vida dela, vai ser praticamente destruída, porque isso era como se fosse uma desonra, ela vai cometer suicídio. E essas cartas com Anaís Berris é um dos motivos que causou a causa da morte e um dos estopins da Revolução de 1930, que vai derrubar o Washington Luiz e instaurar um governo provisório, ou chamado de Revolução de 30, colocar Vargas no poder. Então o que acontece? Percebendo isso, logo eles começam a se juntar, a crise vai favorecer também o descontrole, o acesso de liberalismo, então eles vão culpar o presidente por essa situação. Logo a Aliança Liberal, que era um grupo que apoiava Vargas, vai fazer uma plataforma reformista nacionalista, desenvolvimento industrial, independência econômica, além de uma justiça eleitoral, para justamente coibir os desmandos da República Velha. Não se esqueçam que na República Velha era chamado voto do cabresto, o voto era aberto, você votava por livre e espontânea pressão. Na República Velha, a fraude e a corrupção era tão descabida que até os mortos votavam. Mas como, professor, o morto vai se levantar para votar? Não, meu filho. Eles fraudavam. E as fraudes eleitorais era a coisa mais comum. As eleições da República Velha, quem fraudava mais ganhava. Tudo isso foi contribuindo para essa queda de Washington Luiz e a ascensão de Vargas. Vargas, mesmo já tendo feito parte do grupo de Washington Luiz, ele soube capitanear as várias insatisfações, principalmente dos ricos, quanto do exército. Então, o Washington Luiz é tirado do poder, uma junta militar entra e essa junta literalmente coloca o poder nas mãos de Vargas e vai iniciar a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Nesse primeiro momento, quando o poder cai na mão dele, de 30 a 34, é o que a gente chama de governo provisório. Mas inicialmente a Revolução de 30 marca o fim da República Velha e o início da República Nova. E aqui qual a importância dessa Revolução de 30? Marca o fim dessa República Oligárquica, marca o início da Era Vargas. Getúlio Vargas é o cara que mais governou o Brasil por quase 20 anos. A emergência de novos grupos políticos, sociais, os jovens, militares, os tenentistas. E como foi muito simples, em 3 de outubro, tropas se deslocaram do sul em direção ao Rio de Janeiro. Em 4 de outubro, Juarez Távora revela-se na região Nordeste. Em 24 de outubro, o presidente Washington Luiz é deposto e Júlio Prestes é impedido de assumir a presidente. Ou seja, no intervalo de menos de 3 semanas, o presidente caiu e Getúlio Vargas se tornou presidente. Então, aquela República Velha dos cafeicultores entra em decadência e emerge novos protagonistas. Quem soube capitanear foi Vargas, mesmo fazendo parte do governo Washington Luiz,
e sendo um grande latifundiário lá no Rio Grande do Sul, ele soube aglutinar esse tipo de situação. E como eu falei, a junta pacificadora que derrubou Washington Luiz era formada por Tarso Fragoso, Mena Barreiro e o almirante Isaías de Noronha. Vai entregar o poder para Vargas nem 10 dias depois. Ele é derrubado dia 24 de outubro e dia 3 de novembro Vargas se torna o presidente do Brasil, mesmo perdendo a eleição. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Deem uma lidinha no livro, façam os exercícios que eu passei e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.